Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a recebermos profissionais de atuação do mercado com relevância para falar sobre empreendedorismo, mas principalmente sobre as suas áreas de atuação. E hoje o papo é nutricionismo, voltado para a medicina da nutrologia, e o empreendedorismo. O que essas áreas têm a ver? De que forma elas convergem? Para isso, eu chamei Rubem Rigoto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje, Rubem. Você é médico nutrólogo e você tem uma abordagem hoje nas redes sociais que te colocou em uma posição de autoridade sobre esse tema, né? Você fala muito sobre emagrecimento, protocolos injetáveis, neurologia integrativa, que são nomes até meio técnicos demais. A gente vai desmistificar um pouco aqui ao longo do papo. E você criou, a gente pegando esse gancho do empreendedorismo, a gente não pode deixar de lado a autoridade nas redes sociais. Você sempre foi um profissional que se adequou a essa coisa louca das redes sociais, de você produzir conteúdo, ou você em algum momento houve resistência para se adaptar a isso? Resistência eu não cheguei a ter não, entendeu? O que acontece? A rede social ela foi tomando cada vez mais espaço, né? Você é o principal espaço de divulgação do seu trabalho. O profissional liberal, então, ficou muito difícil. Como você chega hoje no teu paciente, no teu cliente? Você só consegue atingir ele na rede social. Outros meios de comunicação que se usava muito para propaganda antigamente, na área médica, outdoor, revistas... Mídia off, né? Totalmente mídia off. Revistas e tal. Eu sou da época que ainda não existia internet até, né? Quando eu era mais jovem e tal. Então, eu peguei essa mudança toda. E, assim, é avassalador, né? Tanto para o bem como para o mal. Mas é muito bom, porque a informação está muito mais disponível. Você consegue... Hoje em dia, eu acho para a medicina que foi fantástico pelo seguinte... E até eu, quando vou escolher um médico, eu pesquiso bastante as redes sociais dele para saber a opinião dele se está de acordo. O que acontecia antigamente? Você marcava, chegava lá, mas não era isso que eu estava procurando. E está tudo bem. Tem gente que não é o que eu ofereço que ele está procurando, mas tem muita gente que vai se identificar e vai até mim, entendeu? Eu acho que, principalmente com o boom das redes sociais, dos aplicativos de pesquisa, né, principalmente o Google, a gente tinha algum sintoma, a gente ia para o Google recorrer, era a primeira coisa que a gente começou a fazer, né? E aí tinha um diagnóstico super, assim, assustador para a gente, e depois a gente recorria ao médico. Hoje a gente tem um sintoma, ou enfim, alguma questão que a gente quer trabalhar melhor na gente, a gente vai para as redes sociais, TikTok, procura um produtor de conteúdo médico que fale sobre aquilo. Você mesmo disse que você passou por essa transição, né, das pessoas que iam até você enquanto médico, não sabiam a sua abordagem. Hoje as pessoas já vão até você com toda a abordagem certa por conta das redes sociais. Mas no meio disso tudo, existe muita produção de conteúdo, muita falácia, né, que é dita nas redes sociais. Como é que você trabalha essa questão da ética profissional para você criar uma autoridade nas redes, mas também combatendo essa desinformação acelerada que as redes sociais promovem? Assim, essa questão que você falou de pesquisar o sintoma no Google, primeiramente, sim, o que acontece? A opinião do médico, quando começou esse boom do Google, passou a ser a gente dá a segunda opinião. É verdade. Porque hoje em dia a gente dá a terceira ou quarta, porque primeiro o cara vê no Google, depois no chat GPT, depois nas redes sociais, e depois procura... Já vem com o diagnóstico pré-pronto. Já vem, doutor, não acha que é bom isso aqui e tal. Agora, assim, o que eu acredito, e a gente acredita fortemente lá na clínica, é que para você produzir conteúdo para a rede social, você tem que ter muita responsabilidade. Pelo seguinte, é porque você tem que tomar cuidado até com certas informações que você vai dar lá, que às vezes o que você... Não é só a tua convicção que você tem que botar lá. Você tem que botar o que atinge as pessoas e faça bem para a saúde delas. Uma coisa é você dar uma opinião própria, sei lá, política, regional, tal, é uma coisa. Agora, você falar uma coisa direcionada para a saúde das pessoas, você tem que estar com embasamento. Você não pode pegar e falar uma coisa que você tira da cabeça. Você tem que falar uma coisa baseada em estudo científico, outros médicos renomados, teorias que eles defendam. Então, assim, é uma coisa que tem que ser passada com autoridade, porque você está falando da saúde das pessoas, com responsabilidade, né? E as pessoas, né, vão se basear naquilo ali para tomar decisão, para tomada de decisão. Você falou muito que foi uma virada de chave na questão das redes sociais, as pessoas já entenderem o tipo de abordagem
técnica de um profissional da área da saúde que combina com o que elas procuram, mas também com o estilo de vida delas. Qual é a questão que você mais ouve dentro do teu consultório, da sua clínica, quando as pessoas já chegam com essa abordagem pronta, tendo em vista que elas já vêm acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais? Então, a gente que trabalha com a medicina integrativa, a gente vai ter muito foco em reequilibrar o organismo como um todo, enxergar a pessoa como um todo, né? Então, assim, não é um problema só do cabelo, da unha, do pé, da cabeça, do coração. É um problema de todo o conjunto orgânico. Então, a gente faz uma abordagem de verdade integrativa. Por quê? Porque tenta integrar todos os sistemas e reorganizar as funções. Certo. Então, o que acontece? Quando as pessoas procuram a gente, que sabe que a gente trabalha com essa linha, elas não estão procurando, às vezes, uma coisa mais convencional, que é aquele remédio sintomático. Estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Mas não. Mas, assim, reorganizar o funcionamento daquele sistema para você não ficar só... Não é que não use remédio, não, tá? Até se usa medicação. Só que, assim, não é só a medicação, é você também tentar reorganizar aquele sistema para a pessoa não depender só da medicação. E cada vez depender até menos da medicação. Porque hoje, inclusive, na internet, se fala muitos outros profissionais da saúde começaram até a discutir, debater, trazer esse tema de você não ser refém da indústria farmacêutica, né? De você não ser refém do remédio. Então, hoje a gente vem vendo uma indústria muito do wellness, né? Dessa coisa performática, enfim, de saúde voltada à alimentação com base em, enfim, coisas mais naturais, mais nutritivas. E tem muita gente com essa vibe mais wellness que muitas vezes procura uma abordagem mais integrativa, tentar reorganizar o próprio organismo sem depender exclusivamente do remédio, que é uma medicina mais tradicional, né, doutor? Sim, isso. E o que acontece com essa coisa da rede social, que a gente está falando muito, tinha muita gente até que, assim, que procurava mais essa linha tradicional. E quando elas vão na rede social e começam a ver esse tipo de informação, elas começam a se interessar e começam a querer migrar para esse tipo de tratamento, mais focado no todo, em você reequilibrar e também fazer tornar aquela pessoa menos dependente somente da medicação. Sim. Ela também entender que é todo um conjunto, nutrição, em alguns casos apoio psicológico, fazer exercício. Então, assim, é uma coisa muito nesse sentido. E as pessoas, às vezes, não têm essa virada. E assistindo o conteúdo que você coloca, elas dão a virada de chave e começam, opa, não é só remédio, vou ver por aqui, entendeu? Não é questão de vilão e mocinho, que o remédio é do mal. Exato. E somente... Essa polarização que se cria, essa né? polarização que se cria não a coisa é que você tem que tentar abordar como um todo. Não adianta você... e só num ponto. Porque quando você fala isso, a gente pensa muito na questão dos casos isolados, né? Sim. E aí você pensa, eu tenho uma questão, mas essa questão pode estar integrada a muitas outras problemáticas que não foram diagnosticadas. Então, você tem uma abordagem dessa medicina integrativa no sentido de diagnosticar como um todo esse paciente, né? Não um caso isolado de uma questão que ele leva como uma dor para o teu consultório. Sim. O que aconteceu? A medicina, com o passar dos anos, com as décadas passando, a gente, na área médica, até conversa muito sobre isso. Ela foi sendo, metaforicamente, assim, fatiada. Tipo assim, as especialidades foram surgindo e cada um foi ficando muito focado na sua especialidade, seja cardiologia, gastro e tal. Então, a gente passou por uma fase dos médicos muito focados na sua especialidade. Ainda tem isso hoje em dia. Nada contra, só que uma outra maneira de ver as coisas. O que acontece? Aquele médico lá de antigamente, que era o médico da família toda, que ia com aquela malinha na casa das pessoas e tal, ele era um cara que focava também na saúde como um todo, entendeu? Não era ainda esse modelo mais fatiado da medicina. Tipo um clínico geral? Era um clínico geral, mas um clínico geral que abordava todos os sistemas e aprofundava neles. E assim, a medicina integrativa, de uma certa maneira, retoma um pouco essa coisa lá antiga, mais tradicional, né? Da gente tentar entender isso como um todo. Às vezes a pessoa fica querendo colocar ela num ringue contra a medicina tradicional. E não existe isso. Porque, na verdade,
Você acha que o cara que trabalha com medicina integrativa, chega lá um cara com insuficiência cardíaca, eu não vou encaminhar para o cardiologista? Pô, eu tenho que ter um apoio de um cara que é especializado naquela doença. São áreas complementares, né, doutor? Sim, o que acontece é isso. É porque a gente tem que tentar tratar da pessoa como um todo, mas existem momentos em que ele vai precisar de um especialista também. E não há problema nenhum nisso. O paciente que procura medicina dentro da medicina integrativa e recorre ao médico nutrólogo, quais são as áreas, ou enfim, dores que ela pode ser atendida por conta da medicina integrativa? Qualquer pessoa pode ir até um médico nutrólogo? Pode sim. É um atendimento muito focado em saúde como um todo, né? No meu consultório, a grande procura é mesmo por emagrecimento, né? Porque a gente vive uma pandemia de obesidade. Exatamente. O mundo está com sobrepeso, está obeso. E isso implica em muita doença. É uma doença geradora de outras doenças. Então, assim, não é só a questão estética. Hoje mudou muito. As pessoas procuram por questão de obesidade, muito mais até por conta de saúde, pelo menos o meu público bastante, do que pela própria vaidade. Lógico que nisso vai na esteira, melhora de autoconfiança, autoestima. Se olhar no espelho e ver o resultado que você queria, como é que tua autoestima não vai melhorar? Assim, um corpo que você há 20 anos não tinha, uma mulher volta para aquele corpo, ela vai se ver ali, vai se ver realizada. É uma questão totalmente mental também, né? Então, assim, quando a gente fala nisso, que aí fala que a pessoa está lá procurando por causa da beleza, meio que parece que a pessoa não quer saúde, mas quer, porque uma coisa complementa a outra. Exato. Autoconfiança, autoestima é saúde mental. Então, é muito nessa linha. Agora, as pessoas também procuram muito para manutenção da saúde. Às vezes, uma mulher que está chegando ali na menopausa, perimenopausa, e quer ver se é necessário fazer uma reposição hormonal ou não, e isso dá para ser feito. Às vezes, é um paciente bariátrico que traz o exame de sangue e está suplementando oral e não está tendo bom efeito, e a gente vai fazer por injetáveis ou através do uso de soro, com as vitaminas que está em deficiência e vai recuperar ele. E às vezes o cara é empresário, que é o caso de muita gente que é aqui do Clube Empreendedor Brasil, sim. De empreendedores. O cara é empresário, uma correria danada, com pé no burnout, porque trabalha, 12 horas por dia. A saúde mental já batendo na porta. Ele está dentro da empresa dele 10 horas por dia e a empresa está dentro dele 24 horas. Exato. Porque ele está o tempo todo assim. E, cara, ele procura, às vezes, não é nem por uma questão só física e tal. Ele quer buscar saúde. Para quê? Para render mais. Sim. Entendeu? É melhora do foco, melhora da performance no trabalho, entendeu? Para a empresa, ele procura a gente, às vezes, para a empresa dele crescer. É porque impacta, de um certo modo. Ele se sentindo bem ou com maior saúde, isso a longo prazo vai afetar diretamente a relação com o negócio. Está afetando a concentração, ele não está produzindo bem e ele sente que precisa disso. Então, a gente atende muito esse público também, não é só emagrecimento. Você tinha comentado, doutor, de algumas pessoas que, por exemplo, passam por um procedimento cirúrgico, ou enfim, um procedimento médico, e aí elas estão fazendo um acompanhamento com algum médico já há muito tempo, só que ela não está tendo o resultado que ela queria, então ela não está entendendo qual é a problemática que ela está enfrentando ali, né? E aí ela recorre à medicina integrativa para entender qual outro ponto dentro do organismo dela que pode estar defasado, ou enfim, tá em falta. E aí eu vi na sua rede social, por exemplo, uma mulher que não estava conseguindo emagrecer. E aí você percebeu, através de um diagnóstico certo, né, assertivo, de que podia ser uma questão hormonal. Sim. Né? E aí, uma dúvida até pessoal minha, às vezes os exames estão 100% ali, por exemplo. Você está com as taxas de glicose, enfim, todas, não está anêmica, está tudo certo. Mas você sente que podia estar melhor, falta alguma coisa, você não consegue entender. Ah, beleza, o médico clínico geral fala assim, não, está tudo bem com seus exames. Mas o que é esse tá tudo bem? É possível, pela medicina integrativa, entender a longo prazo ou melhorar ainda esses exames, entender de fato o que esses exames representam sobre o seu organismo? Sim, o que acontece? Primeiro que os exames de sangue são aqueles valores ali de tanto a tanto, são exames numa população em geral. Você não pode comparar a taxa de um hormônio tiroidiano que você quer, por exemplo, numa mulher de 25 anos de idade, com a média entre 12 anos e 65.
Então, é uma coisa mais personalizada. Outra coisa é que, às vezes, o exame de sangue não é aquela coisa assim, que tem uma discussão. Não existe isso de valores ótimos no exame de sangue, que é um termo que ficou popularizado. Exato. O pessoal falava muito tal, sobre valores ótimos no exame de sangue. Não é isso. É porque, às vezes, você pega o exame da pessoa, estar dentro, e às vezes um outro colega olha, não, está tudo dentro do... Ele fala que está tudo bem, porque está tudo dentro do parâmetro. Mas, assim, será que está dentro do parâmetro? Ou será que ainda está dentro do parâmetro? Exatamente. Porque, às vezes, assim, você pega o exame de sangue, que está tudo... Não tem nada lá marcado vermelhinho. Está tudo verdinho. Que vem assim do laboratório, não vem? Exatamente. Está tudo verdinho. Mas está tudo na beirada. Entendeu? Se puxasse 0,1 para cá, ficava tudo vermelho. Exato. Ou então, o sinal fechava. Eu sou da geração muito digital, né? Sim. Então, você falou, por exemplo, dessa questão da taxa. Às vezes vem um exame, eu faço o exame de sangue e você tem que voltar no clínico, no meu médico, para ele poder analisar. E aí eu fico naquela ansiedade que eu fico, como é que estão os meus exames? Aí eu pego e tem uma como se fosse mensurar, né? De tanto a tanto, normal. Aí eu vou no Google para entender. Então eu acabo fazendo um pré-diagnóstico para entender como é que estão os meus exames. Você se consulta mais tempo do que... Não! E às vezes dá um susto, né? Porque... Faz um estudo. Exatamente. Diversas vezes eu achei que eu estava pré-diabética, porque eu fui pegar o exame de sangue e aí tinha uma taxa lá, mensurada, de tanto a tanto, eu falei, tá, então não tô na média, eu tô abaixo da média. E aí eu entrei em pânico, eu cheguei no médico, o médico falou, não, calma, você não tá pré-diabética, é que você tá com falta de vitamina D aqui um pouquinho, vamos pegar um pouco mais de sol. Então, isso quando você fala de medicina integrativa, doutor, eu acho que para as pessoas que não entendem muito disso, é você entender também que os exames podem estar ok ali dentro do normal, mas você pode identificar algumas futuras problemáticas, algumas coisas que podem ficar melhores com outro tipo de visão, né? Também abordando outro tipo de diagnóstico do seu caso como um todo, você sendo visto como um todo, né? É exatamente isso. Essa coisa do exame, não existe olhar um exame de sangue. Na verdade, você tem que pegar, por exemplo, quando você olha a glicose, você não olha só a glicose, você olha, vamos dizer, glicose, insulina, hemoglobina glicada e o índice Roma. Para quê? Para você fazer uma avaliação em cima daquilo tudo. Sim. Quando você olha o tireoide, você não vai olhar só o TSH. Você olha o TSH, T4 livre, T3... Enfim, você olha os exames daquele sistema como um todo para você parametrizar, assim, olha, esse aqui tá legal, mas esse aqui tá no limite. Então, esse está só no limite, mas os outros estão todos bons. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, assim, é muito nesse sentido. Aí, quando você pega um exame isolado e leva para o Google, e você já está com medo, e sai procurando lá, você só vai focar no que tem de pior ali. Exatamente. E o Google você vai pesquisando e vai te trazendo aquelas informações. E eu acho que você vai o mais nisso. legal, doutor, é que a medicina integrativa, ela demonstra que o exame de sangue não é um fator determinante, né? Você acho que até sugere para que ele indica, né, enfim, e alguns outros exames que vão comprovar outras coisas que para ele, às vezes, porque eu acho que é muito isso, a gente acaba focando muito em exames muito clássicos, tradicionais. E aí isso acaba não apontando muitas outras problemáticas, ou enfim, algumas coisas que dá para você melhorar com a atividade física, com a alimentação, ou até, enfim, alguma questão de protocolo injetável, por exemplo, que você tenha muito essa abordagem, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, quando as pessoas chegam no seu consultório, por exemplo, você sente que existe uma visão ainda muito tradicional do que a gente está conversando aqui, por exemplo, meus exames estão bons, mas eu não sei se eu estou bem realmente de saúde. Aí você consegue observar ela como um todo e entender, olha, tem algumas áreas aqui que a gente pode melhorar com alguns passos aqui que eu vou passar para você. Você sente que ainda existe uma certa, uma visão muito tradicional dessa questão dos exames, do diagnóstico clínico? Sim. Hoje em dia, o que aconteceu? Com essa coisa que a gente falou antes, do fatiamento da medicina, o diagnóstico ficou muito preso a exame. Muito preso a exame. O que há 50 anos atrás era um diagnóstico 100% clínico, era você escutar o teu paciente, conversar com ele, ir lá e depois escutar o coração dele, o pulmão, examinar ele como um todo e fechar um diagnóstico, assim, não é mais o usual. Eu também não estou falando que, assim, a gente tem muita coisa moderna de exame hoje, muita coisa bacana, entendeu? A gente, tem exame de imagem aí que é fenomenal, você descobre
pelo em ovos, assim, é formidável. Só que o que acontece? Você também não pode ficar focado, não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Você não pode ficar focado só no exame. O que aconteceu em muitos casos foi o seguinte, a consulta médica de alguns colegas, não estou criticando, mas é porque a rotina acabou virando essa. O cara vai na consulta, passa um exame, traz o exame, o cara olha o exame, ó, você tem tal coisa. É muito além disso. Primeira coisa é você escutar, entender o momento daquele que teu cliente, teu paciente está passando, saber o que pode estar causando aquilo tudo, entendeu? Você também não tem como virar, isso é psicológico. Você não entende o momento emocional que aquele cara está, o estresse que ele passa, outros fatores. Então, assim, você tem que entender isso tudo, examinar o teu paciente e o exame lançar a mão, porque é uma coisa assim, tiro ao alvo, assim, vai certinho às vezes. E você pega o exame e complementa com isso tudo e você consegue dar o teu diagnóstico. A ordem mais correta é essa. Sim, o paciente não chega lá, eu não só examino ele, nem só peço o exame. A gente faz o que for preciso ali, entendeu? Você tem que eu acho que hoje também... Agora, só desculpe te interromper, no caso de reposição de vitamina por soro injetável, o exame de sangue é primordial. Eu não tenho como repor uma vitamina D numa pessoa sem saber. Posso fazer uma coisa preventiva na população em geral. Isso é outra coisa. Agora, uma coisa é você repor mais assertivamente com o exame de sangue na mão. Isso é indiscutível. Isso não tem, assim, é bem simples. Não tem como você falou, é um equilíbrio, né? Uma balança de que os dois são complementares. Quando você fala isso da reposição de vitamina, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, dessa indústria wellness, por exemplo. A gente, às vezes, vai na internet e fala, o organismo precisa dessas vitaminas. Tem uma lista enorme. E aí você não consegue identificar, por ser leigo, né? Como qualquer um que não tem discurso técnico sobre medicina ou nutrição, não entende como, por meio da alimentação, a gente já consegue bater esse checklist de vitamina. E aí a indústria wellness, com essa coisa de, não, a gente vende em cápsula, vende tal coisa, uma barrinha proteica que bate todas essas vitaminas, enfim. E aí fica uma discussão na internet do que dá e não dá para bater em relação a isso, do que está certo ou não. Como é que você, enquanto médico, vê esse movimento das pessoas que muito provavelmente chegam no seu consultório com algumas dúvidas em relação a isso, do tipo, como é que eu sei se eu estou batendo todas as minhas vitaminas? Será que só por exame eu vou descobrir isso? Como é que eu consigo atingir minha performance no dia a dia por conta... Enfim, são muitas dúvidas que acabam rolando na internet por conta dessa distinção de discurso, né? Esse conflito de discurso. Como é que você trata isso dentro do teu consultório, até para as pessoas entenderem a tua abordagem? O que acontece muito aí, a pessoa vai lá, olha na internet, vê uma lista de alimentos, como você falou, imensa, ela pensa, vou ter que passar o dia todo comendo esses alimentos para poder conseguir atingir essa meta de vitamina. Quando a gente foca numa alimentação bem equilibrada, com bastante coisas naturais, alimentos bem com poder nutricional bem forte, assim, e quanto mais natural o alimento, mais você vai atingir isso, você já vai ter uma grande chegada de vitaminas ali, de aminoácidos, que também são importantes para a formação de neurotransmissor, de hormônio. E quando você ainda suspeitar mesmo assim... Só que hoje em dia, a grande verdade é assim, correria danada. E às vezes o cara pula a refeição, come fast food. Então, o que acontece? Você acaba buscando esse atalho. Deve você ver lá na internet, minha vitamina D pode estar baixa, mas pode não estar. Mas eu vou tomar uma cápsula que não faz mal. Então, as pessoas vão muito nisso, buscando atalhos, porque não conseguem, às vezes, ter tempo, porque aí eu não sei nem se a questão seria ter tempo ou dar prioridade. Sim, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Tem as mesmas 24 horas. E essa coisa a gente sempre tem... Toda vez que a gente fala que a gente não tem tempo para uma coisa, a gente tem que parar e se fazer a pergunta assim, será que eu não tenho tempo ou eu não dou prioridade para isso? Exato. E aí as pessoas começam a buscar esses atalhos, que são as vitaminas e tal. Tem muita coisa positiva nesse mercado, assim, que ajuda muito o cliente. E que o cara precisa, assim, o paciente precisa, tal, em alguns casos. Mas para você fazer isso de uma maneira, a suplementação certinha,
O ideal é você examinar o paciente e ver o exame dele. Porque, por exemplo, você falou, tem muitas coisas no mercado hoje que funcionam muito bem, que têm um resultado, mas para algumas pessoas, para outras não vai ter. Para outras, não, com a própria alimentação você já consegue ter esse resultado que você busca de mais saúde, mais disposição, enfim. Muita gente, dentro disso de produção de conteúdo, acho que meio que demoniza, a gente estava falando muito isso no início do podcast, né? Demoniza um mercado para pensar em outro, e aí para vender o próprio produto. Qual, acho que conselho você daria muito para alguns nutricionistas, médicos, nutrólogos no geral, acho que eu diria assim, que estão entrando no mercado hoje de produção de conteúdo acelerada, investimento em marketing digital, porque está consolidando a própria clínica, quer gerar autoridade, para não cair nessa armadilha de você produzir conteúdo para se vender, mas sem atingir o trabalho de outras pessoas, sabe? Sem afetar outras áreas dentro da saúde. Então, isso depende da linha que você vai querer adotar, né? Assim, quando você vai defender um produto seu, você tem várias maneiras de defender ele. Você pode defender ele explicando o porquê. Por que ele é bom, por que ele funciona, por que eu uso isso. Todo o porquê que você acredita que aquilo é o melhor. Tem gente que prefere o outro caminho. Esse caminho eu acho que é o mais interessante e que vai te trazer mais credibilidade a longo prazo. O que acontece é que o que eu vejo muito colegas, às vezes, acontecendo, tanto médico e alguns nutricionistas acontecendo, é o seguinte: na verdade, esse caminho de você explicar o porquê, ele é um pouquinho mais longo. Você vai ter que prender a atenção desse teu cliente ali na internet e ir aumentando o grau de informação dele, aumentando a consciência dele sobre aquele tema que você está falando. Quando que você polemiza ou polariza uma coisa, você prende atenção rápido. E a gente vive isso exatamente hoje em dia adoidado. Quando você polariza e fala assim, você cria um culpado, a culpa é disso, esse cara aí está errado e o certo sou eu. Você cria um inimigo em comum, você começa e você chama a atenção mais rápido. Então, eu acho que isso é que acaba seduzindo as pessoas a tomarem esse caminho. Porque, realmente, inicialmente, o resultado vem mais rápido. Mas, assim, se você não tem embasamento para estar defendendo aquilo, isso vai cair rápido. A credibilidade vem muito do quanto conhecimento você explora, enfim, tenta divulgar que você tem sobre aquele assunto, que você se formou naquilo. E dá continuidade. Exatamente. E dá continuidade, assim, como você vai ficar defendendo uma coisa que não faz sentido, ou batendo numa coisa que você sabe que tem coisas boas ali o tempo todo. Porque o que eu vejo é muita gente batendo no que outra pessoa faz, mas ela sabe que tem coisa boa ali, então isso não se sustenta, entendeu? E outra coisa, e esse mesmo cliente às vezes vai lá naquele outro profissional e vai ter benefício. Ele, mas o cara falou que aqui era só coisa ruim e aconteceu coisa boa aqui comigo, então tem alguma coisa errada com ele. Por isso que entra muito essa questão da medicina integrativa, né? De você entender que é um pouco do todo, né? E aí ter um médico como o senhor, por exemplo, uma clínica que tem essa noção, eu acho que a maioria das pessoas hoje tem buscado, acho que as gerações mais jovens têm buscado um pouco mais isso, por a gente já estar numa indústria mais de saúde, né? As pessoas têm buscado mais saúde e o medo, a indústria da beleza, enfim, tanto mais para as mulheres, inclusive, essa coisa de você tem que estar sempre magra, você tem que estar sempre, enfim, em forma. E essa busca acelerada pela saúde, pela performance estética, para algumas pessoas antigamente, tinha a ver só com, eu vou no nutricionista e vou entender o que eu tenho que me alimentar. Hoje em dia, eu sinto um pouco isso nas redes sociais, que a minha geração ela tem buscado mais um movimento circular, né? Que é a questão Faz todo sentido. Um pouco de tudo. Eu, pelo menos, tenho um pouco mais essa visão. Eu não acho que é só a alimentação que vai... Às vezes, eu vou pegar um médico que, por exemplo, já fui em algumas nutricionistas, por exemplo, que eu falava sobre suplementação, porque eu sei que o meu estilo de vida, eu não consigo bater tudo que eu preciso só com alimentação. E aí foi uma nutricionista que falou, olha, eu não vou te indicar a suplementação, eu não sou esse tipo de profissional. Então, você procura uma outra nutricionista que vai conseguir te ajudar em questão de você não só ficar restrito à alimentação. Então, você também procurar um profissional que tenha a ver com a abordagem que você aplica e você quer aplicar na sua vida, né? Então, esse movimento da nossa geração mais jovem, desse equilíbrio, de você conseguir trabalhar um pouco cada parte, você sente que tem mais
uma questão mais assídua, assim, não só no seu consultório, mas do que você vem observando as pessoas que acompanham o seu trabalho, que chegam até as suas redes sociais? Então, essa coisa de você chegar no teu cliente pela rede social acaba trazendo isso para você de todas as idades. Porque hoje qual é a grande fonte de paciente? A grande fonte de paciente continua sendo indicação, tá? Sim. Assim, porque ele vai em você... Do mesmo jeito que eu acabei de falar, que aí, pô, tô falando mal do profissional do lado. Ele vai lá, vê coisa boa lá. Ele, pô, o errado é aquele outro. E fala para os outros e te indica mal, porque, pô, o cara só fala mal desse e fui lá e foi bom. Ele fala bem do que faz bem para ele e quer para aqueles que são próximos dele também o que é bom. E indica. Agora, depois disso, da indicação, que ainda é uma fonte muito forte de paciente, hoje em dia, o que é? É a rede social, indiscutivelmente. E o cliente que chega até você hoje é aquilo que eu falei, ele já sabe tudo. Então, assim, isso é muito característico das gerações mais jovens, sim, essa coisa de procurar um atendimento circular, multiprofissional, pessoas, assim, pessoas mais velhas. Você vê, por exemplo, maior resistência a se tratar, por exemplo, com um psicólogo, quando é alguma tendência, algum problema psiquiátrico e que você precisa do apoio psicológico, eles têm mais resistência, os mais jovens têm mais facilidade de entender que saúde mental é saúde. Sim. E você precisa valorizar isso. Só que quando você explora essa coisa do atendimento circular, é um termo até bem feliz que você usou, que é atendimento circular, conversando com vários profissionais e tentando abordar como um todo, você acaba atraindo gente de todas as idades que se interessam por isso. Sim. Então chega até você, porque eu acho que todo mundo quer mais saúde, né? Exato. Por mais que pense muito na estética, tem a questão da saúde. Todo mundo quer mais saúde. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, uma grande dificuldade de ver estética e saúde em áreas diferentes, em áreas diferentes, em lados opostos. Até eu acho que é uma coisa muito pessoal. Pelo seguinte, eu na minha adolescência fui obeso. E não era saudável aquilo. E além de não ser esteticamente legal, eu me incomodava. Eu pessoalmente não gostava de ser obeso. Ali no fim da faculdade e tal, e aí eu comecei já a interessar pela nutrologia, consegui emagrecer, perdi o peso todo que eu precisava. Mas eu sentia assim, eu ia jogar bola, pô, cansava, meus colegas e tal, me lesionava muito, entendeu? Eu percebia que aquilo não fazia bem. Eu bem jovem já tinha hipertensão. E isso depois que eu perdi peso, que eu tive esse boom, ganhei muito peso, depois que eu consegui perder, regulou esses níveis. Eu não tenho pressão alta hoje em dia. Então, as coisas eu acho que estão muito integradas, né? Você tem essa abordagem, que você é especialista em emagrecimento e protocolos injetáveis, que eu quero entender um pouco do que seria isso, e que tem essa neurologia integrativa voltada para não excluindo a questão da saúde mental, de como que isso atinge diretamente a nossa questão mental. Quando você se coloca nas redes sociais como um especialista em emagrecimento por protocolos injetáveis, o que seria isso de fato, esse protocolo injetável em si? Uma grande parte dos pacientes acaba utilizando os protocolos injetáveis. Vai muito além de, por exemplo, do Ozempic ou Mounjaro, que são essas medicações injetáveis que tem hoje em dia. Por exemplo, não adianta você querer emagrecer uma pessoa, por exemplo, que está com resistência insulínica, oxidado, inflamado. Você vai ter pouco sucesso naquilo. Exato. Então, assim, aí é dieta, exercício, aquele beabá que todo mundo sabe, mas que às vezes não faz. E aí você vai forçar a barra nesse sentido. E você também vai entrar com medicação. Mas assim, onde entra o injetável? Tem coisas que a gente faz injetáveis ali que vão mais direto ao alvo. São antioxidantes, que vão ter um efeito mais rápido. Vão pular etapas, porque vai direto ao alvo. E a oxidação e a inflamação crônica são a origem das doenças. Exato. Outra coisa, você vai repor uma vitamina, e aí você faz de forma injetável, você vai também botar muito mais rápido lá dentro. Você vai chegar mais rápido àquele nível. O que a gente, às vezes, defende, tudo é o meio termo, né? Às vezes, que tem paciente que vai chegar a um ponto, às vezes, que não precisa de nada injetável. Exatamente. O que a gente defende é que é uma ferramenta importante. É uma ferramenta importante. Dependendo da dor desse paciente, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer reposição hormonal. Você até pode fazer alguma coisa oral, em gel e tal. Só que aí você tem como lançar mão do implante, do injetável.
tem mais efeito. Você percebe que é uma reposição mais assertiva. Então, a gente defende isso por conta desse tipo de coisa que a gente vê, não só na vivência do consultório, mas em estudos científicos que embasam isso, que é uma coisa que tem mais efeito. Eu acho que dentro da medicina integrativa, que você fala muito, é que você dá a entender muito isso, que eu acho que é o que a gente pode bater muito nessa tecla, é que o ser humano é um sistema integrado. Sim. Né? Então, a gente tem uma sensação de que as coisas são casos isolados. Então, se eu só a gente hiperfoca em uma única coisa, não entendendo que é um pouco do todo. Né? Então, o protocolo injetável, por exemplo, como você mesmo disse aqui, ele é uma alternativa acoplada a outras alternativas que precisam ter continuidade. Então, muita gente vai em um médico achando que ele vai dar a receita de bolo perfeita. E aí acha que vai tomar uma coisa X e vai emagrecer e não precisa cuidar da alimentação, fazer atividade física, ou enfim, está com uma questão mental que mesmo com a perda de peso, isso não vai ficar 100%, você precisa de acompanhamento psicológico. Então, acho que entender o ser humano como um sistema integrado e que um único protocolo injetável não é excludente de outros protocolos, né? Exatamente. E a gente lança mão de muita coisa, assim, no tratamento do nosso paciente. Os exames, a gente pode, por exemplo, lançar mão de um teste genético que, você já vê, assim, se ele tem tendência ou não de ter diabetes, Exato. as doenças genéticas que ele tem mais propensão, quais alimentos que seriam mais... poderiam causar mais problemas para ele, quais alimentos ele tem uma digestão melhor. E a gente, às vezes, resolve, assim, pessoas que têm problemas, por exemplo, digestivos há anos, porque faz um teste genético, entende aquilo junto com a clínica, você conversa com a pessoa e percebe que certos tipos de alimento não são bem digeridos por ele. Então, a gente tem muita ferramenta hoje em dia. Muita ferramenta interessante, que você pode lançar ou não lançar mão. E aí, entre elas, está os protocolos injetáveis, o uso do soro, o implante absorvível, que tem hormonal e não hormonal. E você tem que ir escolhendo de acordo... Não dá para você fazer assim, falar para todo mundo essa dose e tal. Você tem que ver o caso a caso de cada pessoa e a sua necessidade. Eu acho que a gente está começando o ano, né? Então, tem muita gente que tem essa questão emergencial, né? Esse imediatismo de, não, eu vou usar tal coisa X porque a minha amiga, meu colega do trabalho usou coisa X, foi um médico, ele indicou coisa Y e deu certo para ela, então vai dar certo para mim. E ela não entende esse diagnóstico com antecedência, que tem que ser feito, que é uma coisa lenta. E você tem que entender como é que o teu sistema ele funciona em todas as partes, não em um único setor. Eu acho que é isso. A gente acaba não entendendo que o ser humano não é setorial, né? Você é uma coisa totalmente integrada. Principalmente que é isso que você falou, que todo mundo não é igual, né? Exatamente. Que deu certo para um... E pela rede social a gente tem essa falsa percepção de que funcionou para ela, vai funcionar para mim da mesma forma, né? E são experiências muito pessoais, individuais. A gente fala muito dessas questões dessas dietas da moda, por exemplo, principalmente na virada do ano, em que as academias estão totalmente cheias, porque, né, tem essa coisa, não, a gente projeta o verão, dentro de 3 meses meu corpo vai mudar. E eu acredito que dentro do consultório venha muitas pessoas com essas ideias já concebidas de alguns protocolos injetáveis, por exemplo, a curto prazo, que vão ter resultados muito imediatistas. Como é que você lida com essa questão do conflito de expectativa versus realidade? Então, essa época do ano, assim, a gente está no começo do ano, é a época da dieta milagrosa, né? Assim, e o mercado vai inundar de dieta milagrosa aí na rede social. Vai ter um monte de proposta aí, porque é produto, o cara quer vender. Mas, assim, o que acontece? A gente tem que alinhar a expectativa. Às vezes o cara quer perder 30 quilos em 2 meses. A gente tem que alinhar a expectativa. Você tem que explicar para ele, olha, isso aqui é uma coisa, vamos ver o teu primeiro ciclo, como vai ser, quanto você vai perder, para eu também entender o teu metabolismo. Tem gente que perde muito peso de cara. Tem gente que demora um pouquinho mais a começar e depois acelera mais do que esse que perdeu mais. É porque são metabolismos diferentes. É aquela coisa do remédio. Minha amiga usou tal remédio, eu quero usar tal. Exatamente. Cara, são biotipos diferentes, fenótipos de fome diferentes, questões hormonais e metabólicas totalmente diferentes. Porque senão você não teria, por exemplo, aquele cara que come pizza o dia todo e não engorda. Exato. Olha, quando eu era adolescente, eu era essa pessoa. Depois dos 18...
Depois dos 18 eu fui outra pessoa completamente diferente. É genética, mas assim, o que acontece? A gente tem que tentar hackear esse cara. O gene não tem como, porque a gente não vai clonar ele, mas a gente consegue hackear ele metabolicamente. Então, tentar produzir a longo prazo, e vai de frente com essa coisa da expectativa, a longo prazo nessas pessoas, metabolicamente fazer uma transformação que transforme ele no cara que às vezes vai comer pizza e não vai dar peso. Que não é algo são estratégias metabólicas. Exato. Você não consegue hackear a genética, mas o metabolismo consegue. O metabolismo você consegue. Porque a longo prazo, por exemplo, a gente estava falando sobre isso, dessa questão de mapear geneticamente, né? Por exemplo, que você consegue identificar hoje, por conta da medicina, dos avanços da tecnologia, alguns genes que, né, no teu histórico genético da tua família, enfim, você consegue entender algumas problemáticas que podem surgir no seu organismo. Então, é bom que você evite, ou enfim, já comece a adotar algumas atividades diárias para evitar essa problemática futura. A gente tem hoje uma questão que há muito tempo não se tinha, né? Só vou ao médico quando eu estiver com problema, só recorro à medicina quando eu estiver com algum problema. Hoje, a minha geração, eu sinto que tenta antecipar futuras problemáticas, né? Então, a longo prazo, a gente pensa, cara, beleza, eu não sou diabética hoje, mas qual o estilo de vida que eu tenho hoje que pode me vir, enfim, a desenvolver uma diabetes ou problemas familiares. Eu sinto muito isso nas discussões das pessoas mais jovens, problemas que a minha família teve geneticamente, um câncer de colo de útero, um câncer de estômago, enfim, e o medo que a gente acabe, né, passando por isso. Antigamente, as pessoas não tinham esse medo, elas só, enfim, tratavam quando estava emergencial, quando já estava batendo na porta. Como é que você vê esse movimento, e até uma dica para as pessoas, inclusive, em relação a isso, a essa preocupação a longo prazo? Você conseguir identificar, mesmo com 20, 30 anos, possíveis problemáticas que você pode vir a desenvolver mais para frente? A primeira coisa é que hoje a gente tem muita ferramenta para identificar isso. E tudo isso a gente pode mudar com hábitos e mudar o metabolismo para você não desenvolver aquilo. O que eu tinha te falado com relação a essa coisa. Genética não é sentença. Não é porque teu pai, tua mãe, teu avô e tua avó infartaram, tiveram AVC, que você também vai ter. Isso genética não é sentença. Genética é um aviso de cuidado. É só isso. Eu tenho uma tendência genética a ter isso. Você faz um teste genético, por exemplo, às vezes é história familiar, o teste genético, para a gente ver essa questão, que é um raspadozinho da mucosa oral, é coisa simples, você faz com um cotonetezinho, manda e eles te mandam o resultado. O que acontece? O que vier ali, a gente vai começar a rodar em volta daquilo ali para tentar evitar que aquilo se manifeste. E consegue, na grande maioria das vezes. Só que você tem que agir desse jeito que você falou, preventivamente. E entender que não é porque veio ali e que você tem uma história forte que você está sentenciado a ter aquilo. A não ser que você queira. E não tome uma atitude na direção de não ter aquilo. Certo. Então, tudo é uma questão de atitude. E do que você está buscando? Você está buscando uma sentença ou está buscando um aviso preventivo? Outra abordagem que você faz muito nas redes sociais, doutor, é neurologia integrativa e saúde mental, né? E provavelmente, muito dos pacientes que você atende vem com uma questão, um caso isolado, e você consegue observar que existem outras questões ali mais escondidas que, por meio de um diagnóstico certeiro, você consegue identificar esse paciente até para um outro tipo de atendimento, enfim, outro tipo de trabalho para ele lidar com essas questões. O que seria essa neurologia integrativa dentro da medicina integrativa que a gente estava falando? Na verdade, a neurologia integrativa seria a união da neurologia tradicional, clássica, e com a medicina integrativa, para você tentar melhorar neurotransmissores, o sistema nervoso como um todo, abordando o corpo como um todo, melhorando neuroinflamação, dando, por exemplo, não é só, por exemplo, dar um antidepressivo, é também dar o aminoácido que aquele corpo usa para produzir aquele antidepressivo, por exemplo. O cara está com baixa de serotonina, não é só dar um inibidor da recaptação de serotonina,
que é um antidepressivo. Vai dar também o triptofano, que vai virar serotonina, você vai metabolizar. Se você tem pouco triptofano, vai formar pouca serotonina. E tem muita gente que acha, é muito isso, né? Essa visão leiga que a gente acaba tendo, que a gente, obviamente, procura um profissional de saúde para colocar luz onde não há. Que é essa coisa de, não, vou tomar um remédio X, então eu vou ter o resultado Y. Sim. Mas existem outras questões que a gente pode trabalhar, por exemplo, algumas vitaminas que estão em falta, algumas proteínas que estão em falta, e que trabalhando nesse organismo ele consegue chegar a um resultado muito melhor, de um desempenho metabólico muito melhor, né? Sim, com certeza. E aí essa coisa da neurologia, quando eu fiz a especialização, a primeira coisa que eu fiz de especialização foi a neurologia. Certo. E por que eu busquei a neurologia? Eu gostava, tal, e fiz. Só que começou a ser um pouco assim, como eu vou dizer, um pouco frustrante, atender um pouco, para mim foi, na neurologia tradicional. Por quê? Porque era aquele cara que já estava 20 anos com a doença, com uma doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, e era trocar dose de remédio. Mesma dose, mudava para lá, para cá, para um, para outro, e era muito assim. Eu comecei a pensar assim, cara, eu tenho que pegar esse paciente 20 anos antes, quando ele está começando a desenvolver isso, ou antes dele desenvolver, para eu mudar o curso da doença, mudar a história da doença dele. Sim. E aí comecei a estudar ortomolecular tal, e usar em conjunto, estudar autores que defendiam o uso da ortomolecular e da medicina integrativa e até da nutrição funcional, da nutrologia na neurologia, e comecei a ver que, isso aqui vai dar samba, tem muita coisa aqui. Entendi. E aí comecei a aplicar. Só que eu não tinha esse paciente, o curioso foi isso, eu não tinha esse paciente 20 anos antes, eu tinha as pessoas já adoecidas no meu consultório. Sim. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar neles. E mesmo essas pessoas já com um sistema, vamos dizer assim, lesado, tinham benefícios. Então eu falei, opa, eu acho que é mais por aqui que eu tenho que seguir. E aí fui me aprofundando tal, e é muito legal, assim, a gente tem uns resultados bem bacanas nesse sentido de segurar bem a evolução de algumas doenças neurodegenerativas. Não é que você cure, você não está oferecendo ali o... Você trava um avanço, grau, né, da doença, o elixir por exemplo. mágico. Sim. É uma coisa assim que você faz de tudo para travar a evolução daquilo. Fazendo o quê? É simples, otimizando a saúde daquela pessoa, combatendo neuroinflamação, botando o sistema dele como um todo, produzindo melhor aquele neurotransmissor que está faltando, combatendo estresse oxidativo e estresse do humor. Então, tratando a pessoa para otimizar também o que ainda tem, funcionar melhor. Perfeito. Doutor, eu acho que para a gente fechar, você falou muito sobre você ter entendido algumas questões dentro da tua trajetória profissional, que é identificar que é possível travar um avanço por meio de entender o ser humano como um todo, né? E aí você se especializou de fato nessa medicina integrativa, entendendo que você sente que essa é a saída de fato para um paciente, mesmo que ele não tenha nenhuma doença, né, sintomática, não tenha nenhum diagnóstico, mas ele quer melhorar a qualidade de vida, e como a gente vem falando aqui ao longo do final do podcast, que é sobre não ter uma ação imediatista, mas preventiva. Você sente que as pessoas abrirem o olhar para essa questão de entender que é um sistema integrado, entender que não é um caso isolado, entender que a gente é a questão da medicina circular, né? De você entender que são vários passos para você formar a sua saúde 100%. Você acha que é essa saída para uma geração mais saudável no futuro? Com certeza. Eu tenho absoluta convicção disso. Que você não tem que focar em tratar doenças, você tem que focar em dar saúde para as pessoas. E isso na população em geral. E isso deveria ser até tomado com mais responsabilidade pelos sistemas de saúde, focar muito mais em nutrição, saúde mental, estimular a prática de exercícios, porque isso muda o curso da vida das pessoas de verdade. E não ali quando a pessoa já está adoecida, você abordar ela. Então, é muito legal trabalhar com isso e ver que você está levando para essa pessoa mais qualidade de vida. E não é só para ela, é para ela, para a família dela, isso vai refletir no trabalho dela, entendeu? Ele vai ter mais disposição, mais vontade de brincar com os filhos dele. Momentos que ele estava perdendo ali, ele vai passar a aproveitar melhor. Então, é muito legal trabalhar nesse sentido. E é o que eu acredito, né?
Cada um tem que trabalhar com aquilo que ele acredita, que é o melhor que ele pode entregar para a sociedade. A medicina mais tradicional, ela foi, a gente conversou isso no começo do podcast, ela foi estruturada para curar pessoas doentes. E hoje a medicina, ela muda um pouco o seu campo de atuação e de visão sobre a saúde, tendo em vista com o avanço da tecnologia e com as novas questões que as novas gerações vêm trazendo. Mas eu acho que foi muito mais pelo lado do cliente, da procura. Exatamente. Eu acho que o que forçou essa disruptura no mercado, isso aí foi o cliente, foi o paciente. Você acha que houve um conflito geracional para essa mudança de pensamento? Totalmente. Acho que, com certeza. Eu acho que as pessoas começaram a olhar esse lado. E aí, assim, a rede social não é só você produzir conteúdo, é você... Tem aquela história do engajamento do conteúdo. Então, você está falando e está tendo reação daquilo. O que acontece? As pessoas começaram a produzir isso e as pessoas começaram e o cliente, do outro lado, começou a buscar e se interessar muito mais sobre isso. Exato. Porque ele não tinha tanto acesso a essa informação. Ele ia assistir isso uma vez na semana lá no Repórter, um profissional dando uma opinião sobre isso. Mas, assim, hoje o cara tem como escolher isso por livre demanda. Eu acho que isso foi muito mais as pessoas, o cliente, o paciente, buscando isso, forçou o mercado a tomar esse caminho. Eu acho que também a nossa geração mais jovem, ela passou por um movimento de, nossa, meus pais tiveram esses problemas, minhas avós tiveram esses problemas, eu não quero ter esse problema. Então, o que eu posso fazer de diferente que o histórico familiar me trouxe para que eu não desenvolva isso? Eu acho que a nossa geração tem muito esse movimento de olhar para o lado no sentido comparativo, mas eu acho que a gente também tem uma coisa de olhar para o lado e saber o que a gente não quer para a gente. Antigamente, a gente não tinha muito esse movimento. Então, hoje, com a questão da saúde, a gente fala, cara, eu não quero ter esse estilo de vida. Então, hoje se fala de estilo de vida. Sim, né? Então, esse movimento disruptivo que você mesmo mencionou, eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que as gerações mais jovens, por buscar médicos mais especialistas, que tenham uma abordagem mais integrativa, que façam essa questão da medicina circular que a gente vem falando, que trouxe uma necessidade dos médicos falarem, beleza, as pessoas não estão me buscando só mais para tratar doença. Elas querem ter uma ação preventiva disso, mas a longo prazo. Elas querem ter uma qualidade de vida. Então, você acha que qualidade de vida foi uma questão que começou a ser trazida, né, vindo para o consultório com mais recorrência atualmente? Com certeza. Com certeza, isso foi isso. E hoje também a gente tem muito colega médico, assim, a gente que trabalha nessa linha, defendendo muito isso e disseminando essa informação, que é importante. Você jogar essa informação para a população em geral e você expandindo esse tipo de conhecimento. Eu também eu concordo com você totalmente. Eu acredito também fielmente nisso, que as pessoas estão muito mais ligadas na saúde. Até a relação das pessoas com o exercício mudou muito. Sim. Com a alimentação, eu acho que o que mais atrapalha a alimentação hoje em dia ainda é a coisa da correria do dia a dia, assim. A pessoa não consegue se planejar, né? Se planejar para isso. Mas vem mudando muito, entendeu? E isso vai refletindo, eu não acho só nas gerações mais jovens, não. Porque a mudança do hábito da sociedade como um todo acaba refletindo em todas as gerações, porque vai seguindo, entendeu? Sim. Todo mundo vai fluindo naquela direção. Então, a gente vê... Eu tenho paciente de toda idade procurando saúde. Já furou a bolha, né? Furou a bolha, exatamente. A ideia é essa. Doutor Rubem, para a gente fechar, a gente falou muito sobre a questão de saúde, dessa mudança do mindset mesmo, sobre qualidade de vida. Em contrapartida a isso tudo, a gente lida com empreendedores aqui, né, com grandes empresários. E a gente sabe que por mais que ele se dedique a 10, 12 horas do trabalho, 24 horas ele está ligado ao negócio, porque o negócio não desliga, né? Mesmo desligado, ainda está ligado. Como é né? que é? 10 horas no trabalho e 24 horas do trabalho dentro Exatamente. Então, a gente tem hoje a gente participa ativamente de um mundo extremamente capitalista, em que a gente tem que estar sempre sendo muito produtivo. Então, a gente vem com diagnósticos de burnout, a gente tem diagnósticos de pessoas que são muito workaholic, não conseguem dividir o próprio tempo, como a gente falou, as mesmas 24 horas, para conseguir entender o que é uma necessidade para ele. Qual dica ou conselho, enquanto profissional de medicina integrativa, que a gente vem falando muito sobre saúde, qual conselho você daria para esse público que vai assistir esse podcast hoje, de entender que
a questão da saúde, ela não é excludente, que o fato dela ser muito produtiva no próprio negócio tem tudo a ver com bem-estar e quão bom ele vai estar consigo mesmo para poder se dedicar a esse negócio que está ou começando ou já está há muito tempo em atuação. Então, o que acontece? A sua empresa acaba sendo um pouco a extensão de você. Eu já cansei de chegar em empresas, escritórios de alguns amigos que são profissional liberal, advogado, empresário, que tem empresa. Você chega e você, meu Deus, eu tô na terra do burnout. Porque você chega lá dentro, tá todo mundo suado, com o olho arregalado, todo mundo desesperado. Por quê? Porque a cultura naquele lugar é essa. Então, assim, quando você cuida de você cuida da sua saúde para produzir melhor, não se preocupa só em produzir mais horas de trabalho. E o que quer dizer? Não quer dizer, às vezes, uma hora, o empreendedor sabe muito bem disso. Uma hora bem trabalhada vale mais do que 10 no automático. Exato. Lutando para pagar incêndio. E o empresário apaga muito incêndio. Então, você está com o teu corpo, tua mente preparada, blindado, com a tua saúde, teu sistema imune, tudo bem otimizado. Se for o caso hormonal, os hormônios bem equilibrados, porque a pessoa ali já passou de 40 anos, o hormônio já começa a cair, a gente reequilibrar isso. Cara, isso vai transcender. Isso vai transcender para a empresa dele. Porque o modo dele de lidar com os desafios do dia a dia vai mudar. Ele, dentro da empresa dele, ele vai ser outra pessoa lidando com os desafios. Então, quando um colaborador lá não entregou, às vezes, o que ele esperava que fosse entregue, mas que foi o melhor que aquele colaborador conseguiu fazer, às vezes ele vai ter uma postura muito mais de liderança, de estimular aquele cara. Olha, você quase chegou lá, vamos lá, tal, olha aqui, quanta coisa certa você fez, mas errou nisso aqui, vamos tentar corrigir isso que você chega lá. Do que sair se estourando com o cara, apurrinhado, brigando, aquela situação horrorosa. Então, assim, saber controlar o emocional, né, e dosar isso tudo, eu acho que é bem importante. Eu acho que essa questão de você dosar o emocional, acho que é o ideal, o principal ponto, porque a gente trabalha aqui com os nossos chefes, inclusive vão assistir esse podcast, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, enquanto equipe, de não ter essa coisa do docinho, dessa coisa do, não, a gente está muito tenso, vamos... Você desconta onde? Na comida. Sim. Então, cria-se uma cultura, um ambiente que é difícil, até para quem é muito planejado. Sim. Né? Porque você acaba descontando, você não tem essa dose emocional bem estipulada, então você desconta no que é mais fácil. No cigarro, na comida, cafezinho, né? No com cafezinho com açúcar, infinito açúcar. Então, a questão do ambiente influencia diretamente em como que esse empreendedor, empresário, enfim, vai lidar com a própria equipe nessa questão de saúde, né, no geral. Sim, com certeza. É aquilo que eu acabei de falar. Transcende. Você vai criar um ambiente de cultura positivo dentro da tua empresa, entendeu? Você vai começar... porque, querendo ou não, o empreendedor, o empresário, ele acaba sendo um formador de opinião. Diretamente, tanto para os clientes dele, como para os colaboradores. Sim. Então, assim, quando vê lá o cara, mas o cara não treinava, era barrigudo, não queria nada, agora tá treinando, tá fininho, tá bem, tá cheio de disposição, todo alegre. Isso vai estimulando as pessoas, entendeu? Tô usando, assim, esses termos, mas é porque é bem assim, é porque a gente escuta... Tem um termo... Doutor, olha só, meus funcionários lá estão todos querendo vir aqui no seu consultório. Tal. Ou então vem alguém que trabalha numa empresa, daqui a pouco vem o CEO daquela empresa, ou vem o empresário, porque viu o efeito no colaborador. Então, é muito assim, entendeu? Isso é muito, muito real, porque aqui... E eu já tive, e engraçado, assim, é legal, porque eu já tive um empresário que uma vez me procurou e levou os 3 gerentes dele, porque um dos gerentes, ele tinha 4 gerentes de setores, e um deles eu tratei, e ele falou que, assim, cara, mas o cara mudou a performance. Ele levou os 3 para lá, para a gente ver tudo, exame e tal, e ajudar eles nessas questões de saúde, que ele falou, cara, que a diferença que fez para esse aqui, para dentro da minha empresa, se fizer nos 3, você resolve meu ano.
Como as coisas são integradas, né? O que eu ia falar é que uma vez a gente ouviu aqui em um evento, um empreendedor que falou assim, não, porque se você quer empreender e você é homem, já se prepara, você vai ficar careca e barrigudo. E eu falei, ué, mas por quê? Por que não pode? Você só quando você chega num patamar muito alto, que aí você começa a se importar com a saúde de fato, aí você começa a dar palestra, aí você não quer, tipo, disfarçar com terno. Sim. Aí você tem mais dinheiro, você quer fazer um implante. Pra mulher é a mesma coisa, enfim. Sim. Porque a gente acaba descontando na comida, né? Então, essa frase que esse empreendedor falou, eu lembro que as pessoas que estavam comigo, a gente ficou se perguntando, mas se eu quiser empreender, eu não quero ter que descontar em certas coisas e deixar minha saúde de lado, né? Então, o que eu sinto é que as gerações mais jovens acabam pensando nesse equilíbrio. Por que eu tenho que ter uma coisa e excluir a outra, sabe? Então, essa fórmula do, não, quer empreender, você vai ficar calvo e vai ficar barrigudo. Por quê? Você só vai esperar se preocupar com a saúde quando você tiver um sucesso, quando você estiver começando a se preocupar com a sua imagem. Então, a gente veio muito falando sobre, ao longo do podcast, Rubem, sobre essa questão de que existe um preço estético muito grande hoje, as pessoas tentam pagar esse preço o tempo todo, mas que é sobre saúde, que Sim. saúde vai refletir nesse autocuidado, né, e principalmente nos negócios para quem empreende. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo, foi muito bom. Para quem é empreendedor e está assistindo esse podcast hoje, eu acho que mudar essa visão sobre saúde, que uma coisa depende da outra e não se tem uma coisa, você tem que excluir a outra ou deixar em segundo plano. E essa questão da gente se ver enquanto um sistema integrativo, né? Então, um sistema integrado. Então, a gente precisa se importar com a atuação dos negócios, com os nossos resultados, mas não deixar a saúde de lado, porque uma hora a conta chega, né, doutor? Com certeza, chega e pode chegar cara, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada, doutor. Esse foi mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Até a próxima.